Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo esse vídeo. Eu estou recebendo muitos directs, né, com muita dúvida em relação à contagem de carboidrato. Então, assim, eu gostaria muito de revisar todo o conteúdo, mas como vocês viram, os assuntos são grandes. Eu não tenho como revisar, né, todos esses o assunto de 3 meses, né, praticamente fevereiro, março, abril, né, um pedacinho também que a gente tem muito conteúdo agora em abril, parte renal todinha. Então, 3 meses e um dia. Sinto muito que realmente não humanamente impossível. Mas, assim, as dúvidas a gente pode ir tirando, né, no individual. E eu vi que tem uma dúvida comum em relação à contagem de carboidrato. Então, eu coloquei esse exercício aqui para treinar, tá? Mais contagem de carboidrato. E deixa eu só confirmar aqui que está, né, com a tela, que está gravando, porque assim, senhora Paula já fez várias merdas essa semana. Já gravei 3 vezes o cálculo de parenteral. Não gravou, né? Então, assim, nem falo desses problemas técnicos. Besteira, certo? A gente supera. Então, vamos lá, responder, tá? Esse exercício eu coloquei no Classroom e aí eu vou ajudar para aquelas pessoas que estão com dúvida, né? Tem gente que eu sei que nem vai ver o vídeo, porque já tá craque, né? Aí eu sei que nem vai valorizar. Mas quem né, está com dificuldade, ou às vezes nem tem dificuldade, mas quer relembrar o assunto, eis aí a oportunidade, tá? Então vamos lá. Eu coloquei uma questão assim: faça a contagem de carboidrato para um paciente que faz uso de uma insulina total de 33, né? Essa insulina. Teve um estudante que perguntou no direto, professora, e cadê a NPH, a rápida, os valores separadamente? Eu não coloquei na questão, gente, porque não serve isso para o nutricionista. O que importa é o total de insulina, né, que ele vai usar. Então, você soma a rápida, né, junto com a NPH, né? Então, você soma você soma esses valores, porque o que importa para a gente é a insulina total. Então, por isso, na questão, eu só botei insulina total, tá? Que quem define isso é o endócrino, não é o nutricionista, tá? Então vamos continuar, né? E que então faça a contagem de carboidrato para um paciente que faz uso de 33 unidades de insulina total dia e que antes da refeição o paciente apresentou uma glicemia de 238. Veja, toda glicemia que dá acima de 30, você vai fazer dois cálculos, acima de 130, tá? Você vai fazer dois cálculos. Como aqui só deu 200, como deu 238, então deu acima de 130, você vai fazer dois cálculos. Se desse abaixo, se essa glicemia aqui fosse abaixo de 130, você só ia fazer um cálculo, tá? Então vamos continuar. O paciente faz uso de insulina rápida e fará uma ingestão, né? Ó, então ele usa a rápida, então eu vou marcar aqui em vermelho. O total de insulina eu vou deixar aqui em vermelho, que é um que a gente vai usar, e fará a ingestão de 58 gramas, né, de carboidrato. Quanto de insulina será administrado no almoço? Então, vamos fazer as contas. Tá? Então, como aqui a glicemia dele está acima de 130, nós vamos fazer dois cálculos, tá? Qual é o primeiro cálculo que sempre você vai fazer, independente se for abaixo de 130 ou acima de 130, que é a regra geral. A regra geral me diz que uma unidade de insulina metaboliza 15 gramas de carboidrato, tá? E aí, quantas gramas de carboidrato? Então, quantas gramas, né? Quanto de insulina, que a gente chama insulina refeição, né? Eu vou precisar para metabolizar quantos de carboidrato? 50 gramas de carboidrato, tá? Então, 58, né? Gramas de carboidrato, tá? Então, regra de 3. Então, só recapitulando. Uma unidade de insulina, metaboliza 15 gramas de carboidrato. Isso é uma regra geral, tá? Só que o paciente não vai ingerir 15 gramas, ele vai ingerir quanto? 58. Então, bota carboidrato embaixo de carboidrato, né?
e insulina e baixo de insulina. Só que a insulina é o que a gente vai calcular. Essa insulina a gente chama de insulina refeição. Por quê? Porque é a insulina que vai permitir ele ingerir esses 58 gramas de carboidrato, tá? Então, regra de 3, né? Cadê meu celular? Ai, meu Deus, gente. Cadê minha calculadora? Desculpa. Cadê você? Ai, minha nossa. Deixa eu usar do computador. Eita. Vida de youtuber. Vamos lá, eu vou usar o calculador aqui. Então, só é fazer regra de 3, né? 58 vezes 1, né? Que vai dar 58, dividido por 15, tá? E aí, dá 3,86. 3,86. Paula, pode arredondar? Não, agora não, só no final, senão dá hipoglicemia no paciente, hiperglicemia, na verdade, mais uma hipoglicemia no paciente, tá? Então, a gente chama esse X aí de insulina refeição, né? Por quê? Porque é a insulina que vai permitir ele fazer essa refeição de 58 gramas de carboidrato. Então, a insulina refeição vai ser igual a 3,86, certo? Bom, então já achamos a insulina refeição. Gente, se aqui fosse 130, abaixo de 130, parava aqui a contagem de carboidrato, né? E ele receberia aqui esse valor de insulina e ele ia poder fazer a ingestão desse carboidrato tranquilamente. Só que esse paciente, gente, a gente precisa corrigir essa glicemia, né? Até 130 a gente não corrige, mas acima de 130 a gente precisa corrigir. Então, a gente vai ter que fazer o segundo cálculo, que a gente chama de insulina correção, né? Então, como é que a gente faz a insulina correção? É uma fórmula. Então, a gente pega o valor máximo de insulina, que é esse 238, né? Menos o valor normal de insulina, né? O valor normal de glicemia, né? 100, né? O ponto de corte, 100. Dividido, gente, pelo fator sensibilidade. O fator sensibilidade vai depender se a insulina rápida ou ultra rápida. No caso da questão aqui, é uma insulina rápida. Então, no caso da insulina rápida, a gente vai calcular. O fator de sensibilidade vai seguir a regra, isso é uma fórmula. Fator de sensibilidade, existe uma fórmula. E essa fórmula vai variar se ela é rápida ou ultra rápida. Então, na rápida, quando ele usa a insulina rápida, né, a gente segue a regra de 1.500. Como assim? Pega 1.500 e divide pelo total de insulina. Que o endócrino que determina esse total de insulina. Então, eu vou pegar 1.500 e dividir pelo total de insulina, que é 33. Igual, certo? Então, deixa eu pegar minha calculadora de velha de guerra. Eu detesto essas calculadoras de notebook. Tem aqueles computadores que tem o formato de os números bem legais, mas esse meu é péssimo para usar calculadora. Mas, enfim, é o que tem para hoje. Não sei onde está meu celular. Bom, ficou aqui. Eita! Então, deu 45,45, tá? Então, como o da próxima casa decimal abaixo, o próximo número depois da segunda casa decimal é abaixo de 5, a gente não arredonda para 46, deixa 45,45. Certo? O nutricionista sempre usa 2 casas decimais, tá? Não esqueça isso. Então, já calculamos o fator sensibilidade. Então, vamos continuar nosso cálculo aqui, porque ele parou porque a gente não tinha o fator sensibilidade. E a gente acabou de calcular ele aqui, tá? Vou botar ele em preto. Então, a insulina correção é o máximo, né, de glicemia, menos o valor, o ponto de corte do normal de glicemia, que é 100, dividido pelo fator de sensibilidade, que a gente acabou de achar aqui, o fator de sensibilidade, tá? Então, voltando para a calculadora, 238,
este valor aqui, menos 100 dividido, né, pelo fator de sensibilidade. Dividido pelo fator de sensibilidade, que é 45,45. Então, a insulina correção deu quanto, baby? 3,03. Não arredonda. Sempre trabalhe com duas casas decimais. O valor de insulina você só arredonda no final. Então, deu 3,03. 3,03. Certo? Paula, vou furar o paciente 2 vezes. Primeiro eu vou dar insulina para ele poder comer esse carboidrato, esses 58 gramas de carboidrato. Depois eu vou furar ele de novo para corrigir essa glicemia. Sacanagem, né? Não pode fazer isso, furar o paciente 2 vezes. Então, você calcula você soma e aplica de uma vez no paciente. Então, a gente chama da insulina bolus. Insulina bolus vai ser igual a insulina refeição mais a insulina correção. Então, vai ser este valor aqui, que é a insulina refeição, mais a insulina correção, né? Que é este valor aqui, tá? Então, volta pra cá. Certo? E, deixa eu botar aqui. Aqui em preto. Tá? Bom, e aí a gente vai ter o valor total, né? Então, deixa eu pegar minha calculadora guerreira. 3,86, que é este valor aqui, mais 3,03. Dá 6,89. 6,89. Que dá aproximadamente, gente, aproximadamente. E eu sei botar aproximadamente. Deixa eu botar aproximadamente. Enfim, mas vocês entendem que é aproximadamente. Vou botar aqui. Aproximadamente. Aproximadamente, ok, agora 7, tá? No final você coloca no valor, porque não tem essas vírgulas, casas decimais, você tem que ir sempre arredondar para o número redondo, porque não existe no êmbolo, né, dessas seringas, não existe esses 0,89 de 0,03, não tem como ele calcular. Você, no final, arredonda para um número redondo, tá? Que aí o mais próximo seria para 7, tá? Nunca arredonda para menos, sempre arredonda para mais. Certo? Então, a resposta aqui correta seria aproximadamente 7. Certo? E aqui tem como passo a passo você chegou. Então, dê um print aí. Tchau, tchau. Vamos embora, porque é a resposta essa, tá? Bom, o segundo casinho clínico que eu coloquei para treinar, né? Lembre-se que eu já botei esse exercício, né? Eu botei um exercício com, acho que 3... uma questão de residência, no exercício de diabetes, eu botei uma questão de residência e botei 2, né, de consultório, 2 casos clínicos de consultório. E aí a gente já respondeu. Eu tô fazendo esses outros aqui para realmente, né, tirar as dúvidas que eu tô recebendo no direct. E lembre, gente, qualquer dúvida, coloquem lá no direct que eu vou responder dentro do horário da disciplina, certeza que eu vou estar disponível, 100% online. Mas se você a dúvida surgir em outro momento, não tem problema. Coloca lá. Se a dúvida surgiu 3 horas da manhã, coloca lá. Que é assim que eu tiver um tempinho, até mesmo antes, se eu tiver um tempinho, eu respondo. Tá? Então, vamos lá. Bom, aí a gente tem um caso clínico, né? Faça a contagem de carboidrato para um paciente que faz uso de um total de insulina, né? Então, a insulina total dele aqui, desse caso clínico, é 30 unidades. Quem determina isso é o endócrino, tá? Vi muita gente preocupando com a quantidade de insulina. É o endócrino. Só às vezes quando ele bota doses cavalares, que eu, por exemplo, eu me nego a colocar, por exemplo, numa dieta 500 gramas de carboidrato. Né? 60, nenhum atleta faz isso. Aí eu briguei com ela, né? Briguei assim, né? Com sentido, discussão, né? Discussão clínica. Eu disse, realmente vamos aí, né, ajustar esse valor de insulina para o paciente, para não prejudicar. Vamos lá.
E isso, gente, a gente faz baseado naquela aula que a gente teve de diabetes, né? Então, calcula o VET, que a gente viu lá a forma de calcular o VET, tem um fator Júlia específico, usa Harris-Benedict e o fator Júlia. E depois você distribui o macro, que para paciente diabético é de 45 a 65, a 45 a 60%. Geralmente eu boto 50, que é o ideal. E aí 50%, aí você vai distribuir, como vocês aprenderem NND, e vai achar a quantidade em gramas de carboidrato. Né? Então eu respeito sempre aquilo ali, divido ao longo do dia. Então, às vezes, quando ele quer colocar mais daquilo ali, né? Eu já teve mesmo, eu teria que botar na dieta 80% de carboidrato, 90%, eu não vou aceitar isso, né, gente? Aí a gente discute. Mas até então, eles que definem, né, aí a total de insulina. Então, voltando para cá. Faça a contagem de carboidrato para um paciente que faz uso de 30 unidades de insulina total e que antes da refeição o paciente apresentou uma glicemia de 457 miligramas por decilitro. Então, você vai corrigir desse paciente, né? Porque, para ir 457, tem que corrigir. Então, você vai fazer 2 cálculos. O paciente faz uso de insulina ultra rápida. Então, esse não faz uso de rápida, como na questão anterior, faz de ultra rápida. E fará uma ingestão de 70 gramas de carboidrato. Quanto de insulina será administrada no almoço? Então, vamos administrar isso aqui. Tá? Isso aqui poderia ser o jantar, gente. Isso faz para esses cálculos feitos para as 3 grandes refeições. Bom, então vamos lá. Primeiro cálculo, que a gente sempre vai ter que fazer, independente se vai corrigir ou não. Uma unidade de insulina, a gente já sabe, tem aqui, né? Deixa eu pegar aqui. A gente viu que a regra geral é o quê? Uma unidade de insulina, né, degrada 15 gramas de carboidrato. Tá? Deixa eu pegar isso aqui. Apagar aqui, só um minuto. Então, o primeiro cálculo é a regra geral. Uma unidade de insulina degrada 15 gramas de carboidrato. Isso é uma regra, não foi eu que inventei não, tá nos livros. E aí, o que acontece? Só que esse paciente, ele vai ingerir quantos gramas de carboidrato? 70. Então, 70 você acrescenta aqui, que como eu disse, carboidrato embaixo de carboidrato. Está para X. Lembrando que esse X é a mesma coisa, né, eu vou botar ou insulina refeição, tá? Então, é a mesma coisa, tá? E aí, o que acontece? A insulina refeição, o que seria, vou deixar X para não confundir, porque tem gente que pode não entender. Então, vamos lá. Uma unidade de insulina degrada 15 gramas de carboidrato. Regra de 3x e tá para 70. Então, vamos calcular isso. 70 vezes 1, 70, dividido por 15 de carboidrato. Dá 466. Então, o x dá 466. Que é o X, a mesma coisa de insulina refeição, né? Então, acabamos de calcular a insulina refeição, tá? Vou ter que fazer um segundo cálculo. Eu poderia parar o cálculo aí? Poderia, se aqui tivesse até 130. Até 130 a gente não corrige. Mas como deu acima de 130 a glicemia, então a gente vai ter que corrigir. Então a gente vai calcular a insulina correção, né? A insulina correção, você vai pegar o valor máximo, né, de glicemia, que é 457, menos o ponto de corte, o que é normal para uma glicemia, que é 100. E dividir pelo fator de sensibilidade, tá? O fator de sensibilidade, ele vai variar conforme o tipo de insulina. Se é rápida, ultra rápida. A gente viu que na rápida, a gente usa a regra de 1.500. Né? Só que na ultra rápida, a gente segue a regra de 1.800. Ou seja, você sempre vai pegar 1.800 e dividir pelo total de insulina, que é o endócrino que determina o total de insulina, que foi o quê? 30. Então, vou botar aqui 30. Vou calcular o fator de sensibilidade. O fator de sensibilidade é 1.800 dividido por 30. Dá 60.
fator de sensibilidade. E aí, vamos continuar o nosso cálculo, né? Então, aqui a gente tem 4, cadê a calculadora? 400, né? Daqui, ó, 457 menos os 100 dividido pelo fator, né, ó, dividido pelo fator de sensibilidade, que você acabou de calcular aqui, que é 60, dividido por 60. Então, vai dar o quê? 5,95. 5,95, tá? Que isso a gente chama de insulina o quê? Correção. Então, a gente já calculou a insulina refeição e a insulina correção. O que é que a gente vai fazer agora? Vai colocar, vai somar essas insulinas que você acabou de calcular, para não ter que furar o paciente 2 vezes. Furar aqui para ele poder almoçar e furar aqui para poder corrigir. Não. Aí a gente chama de insulina bolos, que aí eu vou pegar. A insulina bolos é a insulina, né? Que a gente já viu aqui, ó. Só transcrever. O que é essa insulina bolos? A insulina bolos é a insulina refeição, né? A insulina bolos é a insulina refeição mais a insulina correção, tá? Então, eu vou pegar, cadê a calculadora? Somar a insulina correção, que é 5,95 mais a insulina refeição, que é 4,66. Tá? Então, que dá 10,61. 10,61. O que dá aproximadamente, tá, gente? Lembrando que eu vou somar, deixa eu fazer bem detalhadozinho, porque eu vi que tem muita gente com dúvida. E aí, o mais detalhado possível. Eu sei que tem gente que não aguenta mais, mas vamos ajudar o colega, né? Que tá com dificuldade. Tá? Bom, então aqui é a insulina correção, certo? Somando isso aqui vai dar 10,81 unidade de insulina. E aí, gente, a gente arredonda sempre para mais, para o número redondo, né? Que aí o próximo número redondo é 11 unidades de insulina. Certo? Este valor aqui. Ok? Tranquilo? Então, ele, antes de receber essa refeição aqui, ele vai receber essa quantidade de insulina. Tranquilo? Bom, vamos para o último cálculo. Esse é para a gente fazer a contagem de carboidrato de um paciente que faz um uso total de insulina de 30 unidades e que antes da refeição o paciente apresentou uma glicemia de 110 ou de 100. Gente, um paciente que tem uma glicemia de 100, precisa a gente corrigir? Não. Então, a gente só vai fazer um cálculo, tá? Quando é que a gente usa um cálculo só? É quando a glicemia dá até 130, a gente só faz um cálculo. Ou quando na questão não tiver nada, tiver, digamos se a questão aqui tivesse parado aqui, ponto, e continuado. Ou seja, a questão nem citou a glicemia. Então, só precisa fazer um cálculo. Agora, se a situação, se a questão citou a glicemia e a glicemia, né, foi abaixo de 130, não precisa corrigir, né? Não precisa, porque tá normal, vai corrigir para quê? Então, você só vai fazer a insulina refeição. Que como é que faz a insulina refeição? Gente, regra geral. A regra geral é uma unidade de insulina degrada 15 carboidratos. Só que ele vai ingerir quanto de carboidrato? Esse paciente vai ingerir 65. Então, vamos fazer aqui regra de 3. 65, tá? X vai ser igual, minha calculadora, 65
dividido por 15. 4,33. Então, a insulina refeição vai ser 4,33. 4,33. Aí você faz o aproximadamente, né? Porque sempre que vai ser um número redondo, deixa eu até colocar aqui, ó. Aqui aproximadamente 11, né? E aqui vai ser aproximadamente 5, tá? Essa é a resposta, certo? Então, essa aqui é dê um print aí. Essa é a resposta da questão 2, o segundo caso clínico. E aqui é a resposta do terceiro caso clínico. Parei o cálculo aí, porque não precisa corrigir, porque deu abaixo de 130. E se a questão não tocar em nada de insulina, nem falar, nem citar, perdão, se a questão nem falar sobre glicemia, não falar nenhum valor de glicose sanguínea, então fica quieto, que tu só vai precisar fazer um cálculo, não precisa corrigir. Só precisa corrigir quando o valor de glicemia estiver acima de 130, tá? Geralmente nas provas de residências, eles não colocam o valor de glicemia, para você só fazer regra geral, tá? Mas é bom você aprender os dois, porque no consultório você utiliza é muito difícil você pegar um paciente diabético com 100 de glicemia ou que não calcule a glicemia. É impossível, tá? Bom, gente, espero que tenha esclarecido as dúvidas que eu recebi no direct. E qualquer dúvida, gente, coloquem lá. Não fica com a dúvida, tá? E vamos embora. Vamos que vamos. Eita, onde é que eu paro de gravar? Toda vez eu me enrolo nisso aqui. Beijo, fui. Ai,